Como o final de ano é uma época repleta de hipocrisia, vou aproveitar a data para falar do Hypocrisy, uma das minhas bandas de death metal favoritas. Death metal sueco que está aí há 30 anos, diretamente do abismo, oferecendo trabalhos, muita experimentação, muita atmosfera sonora e temas interessantes. É o que nós vamos ver no vídeo de hoje. Acompanhe. Você está na Flama TV, eu me chamo Flamarion Caldeira Ramos e nesse canal falo de filosofia, música e literatura. A filosofia é pessimista e nihilista, a literatura é realista e a música é a música pesada, o heavy metal e o metal extremo. E hoje eu vou falar do Hypocrisy, uma banda que está aí desde 91 oferecendo verdadeiros petardos no ramo do death metal. E eu vou falar sobre a discografia desta banda sueca, que é uma das minhas favoritas do gênero. Primeiro é preciso dizer e desmistificar uma coisa. O Hypocrisy, ao contrário do que se diz, não é uma banda que faz simplesmente um death metal melódico. É muito diferente de bandas como In Flames, At The Gates e Dark Tranquillity, que se notabilizaram pelo death metal melódico de Gotemburgo. Também não é uma banda como o Arch Enemy, que sim faz um death metal melódico, muito focado na virtuosidade dos seus guitarristas. Não é o caso do Hypocrisy. O Hypocrisy é o projeto do produtor renomado Peter Tägtgren, que montou inicialmente uma banda focada no death metal old school. Ele que passou uma temporada na Flórida, nos Estados Unidos, justamente ali entre o final dos anos 80 e início dos anos 90, quando o gênero se notabilizou com bandas como Morbid Angel e Cannibal Corpse. Ele trouxe, digamos assim, essa experiência dos Estados Unidos para a Suécia, que já vinha desenvolvendo uma sonoridade própria no metal extremo, né? E além daquelas bandas de Gotemburgo que eu mencionei, algumas bandas fundamentais do death metal na Suécia são Entombed, Unleashed, Dismember, Grave. Essas bandas de fato se notabilizaram, e formam, digamos assim, o Big Four do death metal sueco. A obra mais importante do death metal sueco é, sem dúvida, esse disco clássico do Entombed, Left Hand Path, lançado em 1990. É verdade que o Hypocrisy jamais lançou um álbum tão icônico, emblemático, importante e relevante como esse álbum do Entombed. E talvez nunca tenha atingido, nos seus melhores momentos, o ápice de bandas como Dismember, e outras bandas de death metal da Europa. Mas eu considero a discografia do Hypocrisy mais rica, mais interessante do que todas essas bandas. E é por isso que eu vou mencioná-la nesta série em que eu falo das minhas bandas favoritas. Na primeira temporada, em 2022, eu falei de 30 bandas, entre elas o Arch Enemy e também o Death, que foram as primeiras bandas de death metal que apareceram aí no meu ranqueamento, porque também são as bandas que eu completei a discografia primeiro. Eu já falei nessa temporada, em 2023, do Morbid Angel, e pretendo falar da minha banda favorita de death metal, que vocês que seguem esse canal sabem qual é, o Obituary. Mas eu ainda não vou falar do Obituary, vou deixar o Obituary para o fim e vou falar hoje do Hypocrisy. Muito bem, o Hypocrisy ele começou em 1991 e seu primeiro lançamento é esse disco aqui, Penetralia, de 1992. Nessa época a banda era um quinteto esse liderado sempre pelo Peter Tägtgren, já com Lars Skjöld na bateria, ele que vai ficar um bom tempo na banda,
E o fiel escudeiro do Peter, que é o Mikael Hedlund, no baixo, ele que está na banda até hoje. Mas a banda tinha um outro guitarrista chamado Jonas Osterberg, e o vocalista é o Massey Bromberg, né? Que é justamente o Magnus Caligula do Dark Funeral, né? E ele fez o vocal aqui, né, nesse primeiro disco do Hypocrisy e também no segundo, Osculum Obscenum, de 1993. Nesta fase, a banda estava muito fincada num death metal old school, com um pé muito fincado também no black metal. Vocês veem pelos títulos das faixas, né? Por exemplo, no Penetralia temos faixas como Jesus Fall, God is a Lie, Left Too Hot e tantas outras, né? E ainda tem um bonus track aqui nessa versão argentina da Penetralia que eu tenho, chamado Lead by Satanism. Nesse segundo álbum, o Osculum Obscenum, né, que já é um título típico de bandas de black metal, temos o cover, inclusive, do black metal do Venom, né? Vejam só, então a banda realmente ela tinha ali um pé no black metal, que também é típico ali das bandas da primeira onda, né, do death metal, especialmente o death metal dos Estados Unidos, né? Banda como Morbid Angel, que é quase uma banda de black metal, pelo menos nos primeiros álbuns. A partir do segundo álbum, ou do terceiro álbum, né, o Hypocrisy começa a adotar uma outra identidade, digamos assim, né? Vai consolidando como um trio, primeiramente formado pelo Peter Tägtgren, Mikael Hedlund e Lars Skos. A banda lançou em 1994 o seu terceiro álbum, The Fourth Dimension, né, que já é um álbum que contém uma sonoridade mais própria do que veio a ser o Hypocrisy ao longo dos anos, com muita atmosfera, com um diferencial próprio, uma certa originalidade, mas não uma banda de death metal melódico. Por quê? Porque é uma banda que não é focada, né, não é estruturada em torno de solos de guitarra virtuosos. Não é isso. Na verdade, o foco dessa banda sempre foi a atmosfera e também o ritmo mais cadenciado, mais doom, death doom. Embora nós não podemos, é claro, caracterizar o som do Hypocrisy como death doom de bandas como Asphyx ou mesmo Autopsy. É outra coisa. Mas justamente explorando também muitos temas ligados à ficção científica, alienígenas, né? O que fica ainda mais claro no título do quarto álbum, o Abducted, de 1996. E por aí vai, né? The Final Chapter também tem essa sonoridade, mas aqui começa a aparecer algo que vai afastar, digamos assim, os fãs do death metal mais tradicional, que além das experimentações sonoras, né, a atmosfera de ficção científica, nós temos também alguns vocais limpos, ou pelo menos vocais não tão guturais, que o Peter começou a inserir na sonoridade do Hypocrisy. Aproxima, né, a sonoridade dessa banda, pelo menos nessa fase experimental aí, que vai de meados dos anos 90 até meados dos anos 2000, uma sonoridade próxima do deathcore. Né? Vejam só, né? E aí, né, esse caráter deathcore fica mais presente ainda no projeto paralelo, né, que o Peter começou a desenvolver ali, justamente nesse período, final dos anos 90 e início dos anos 2000, com a banda Pain, né, que é de fato um projeto, né, do Peter Tägtgren, né? Ele faz todos os instrumentos no seu estúdio, mas convoca músicos contratados para tocar ao vivo. E o Pain, né, eu tenho aqui 2 álbuns do Pain, inclusive o último, que é esse aqui, Coming Home, é de fato uma banda de deathcore, né? Talvez isso tenha sido necessário para fazer com que o Hypocrisy não fosse, digamos assim, contaminado ou pervertido com essa sonoridade deathcore, e tenha de fato desenvolvido uma sonoridade mais própria do death metal, um death metal que, ainda que possa ser confundido com death metal melódico, principalmente atmosférico, de certa medida também técnico, mas não técnico no sentido de bandas como Atheist ou Cynic. Não se trata desse tipo de technical death metal, mas de um death metal de bandas como o Pestilence, né, a partir do seu terceiro álbum. Inclusive com essa temática
voltada a temas espaciais e ficção científica. E aí então a banda foi desenvolvendo uma sonoridade mais própria, né? Em álbuns como Hypocrisy, auto-intitulado, de 1999, Into the Abyss, de 2000, Cat 22 é um álbum que eu acho muito contaminado ainda por essa vibe, digamos assim, deathcore. Depois a banda lançou The Arrival em 2004, é um álbum que eu não tenho aqui, é o único que falta para minha coleção. E o Virus de 2005, né? Aqui nesse álbum, o Virus, a banda já contém como baterista não mais o Lars Skurs, mas o Horg, né? O célebre baterista Immortal, né? Que vai ficar na banda aí durante quase 20 anos. Ele foi baterista do último álbum lançado em 2021, que é o Worship, mas em 2022 ele deixou a banda, né? E nesse álbum Virus, eu dizia, né, aqui aparece um segundo guitarrista, que no caso, né, foi o guitarrista chamado Andreas Ohlmann, né? Então a banda aparece aqui como um quarteto. Depois ele saiu da banda, mas pelo menos nos álbuns ao vivo, né, a banda quase sempre contou com um guitarrista chamado Thomas Elofsson, mas ele não participou da gravação dos últimos 3 álbuns do Hypocrisy, né, que são o A Taste of Extreme Divinity, de 2009, depois o End of Disclosure, de 2013, e por fim o álbum lançado em novembro de 2021, Worship, o último álbum de estúdio do Hypocrisy. Então eu vou comentar todos esses álbuns no vídeo de hoje. Eu já apresentei, digamos aí, uma visão geral, né, da discografia dessa banda, e agora eu vou apresentar para vocês um ranqueamento indo daquele que eu gosto menos para aquele que eu gosto mais, ou seja, do menos favorito para o favorito. Vamos lá. Uma outra coisa que eu gostaria de dizer é que eu sou de fato um fã mais recente do Hypocrisy, e é por isso que isso vai aparecer na maneira como eu vou disponibilizar ou apresentar o ranqueamento dos 13 discos dessa banda. E eu comecei a prestar atenção nessa banda quando foi lançado em 2006 esse álbum aqui, o último álbum do estúdio do Celtic Frost, Monotheist, né? E vocês veem aqui, eu tenho essa versão importada, né, da época, né, que tem um adesivo dizendo o seguinte, né, novo Celtic Frost, produzido por Peter Tägtgren, Dimmu Borgir, Immortal e Hypocrisy. E eu nunca tinha reparado muito nos produtores, né, quem fazia a produção do que. Nunca havia prestado atenção nisso. Mas como é raro acontecer isso, de vir assim, digamos, um adesivo, especialmente de uma banda consagrada como Celtic Frost, destacando aí a presença de um produtor, né? E aí de fato eu comecei a prestar atenção na obra do Peter Tägtgren como produtor de bandas, né, como essas que estão aqui mencionadas, Dimmu Borgir e Immortal, e também o Dark Funeral, né? Para mencionar só algumas das importantes produções. Ele que é proprietário de um estúdio na Suécia chamado The Abyss, né? O Abismo. Enfim, aí a partir disso eu comecei a explorar essa banda, o Hypocrisy, né? E perceber uma afinidade, uma relação entre o seu trabalho como produtor e como músico, né? E a partir disso, né, em meados dos anos 2000, que eu comecei a curtir, digamos, o Hypocrisy, né? E isso vai de alguma forma se expressar na maneira como eu entendo a discografia desta banda. Em 13º lugar, no meu ranqueamento, eu vou colocar esse álbum aqui, Cat 22. Cat 22. Um álbum que, como eu disse, tem muita presença dessa sonoridade deathcore que caracteriza, né, o Hypocrisy ali na virada do século, final dos anos 90 para início dos anos 2000. De fato é uma tendência que, embora o deathcore tenha digamos assim, se notabilizado, se desenvolvido ainda mais nos Estados Unidos, também o In Flames, né, teve essa virada, né, por uma sonoridade mais moderna, menos vinculada ao old school death metal, né? E aí de fato, né, a consequência lógica foi
justamente ou transformar o Hypocrisy numa banda de deathcore ou fazer um projeto deathcore como fez o Peter com o Pain. Felizmente, né, ele seguiu essa segunda alternativa. Ele também, além do projeto com essa banda, Pain, ele tem um outro projeto com o Till Lindemann, do Rammstein, né, chamado Lindemann, simplesmente. Né, ali eles chegaram a lançar 2 álbuns, mas essa parceria já foi encerrada. Mas, digamos assim, é também uma outra tendência, né, do Peter, né, ele que também fez parte da primeira formação do Bloodbath, né, ele fez os vocais, o primeiro álbum do Bloodbath, né? Então é realmente um músico aí onipresente, né? Tanto em produções quanto participações especiais como músico. Ele chegou inclusive a tocar baixo no penúltimo disco do Immortal, né? O Northern Chaos Gods. Mas enfim, Catch 22 na minha opinião, o álbum mais fraco do Hypocrisy, né? E em 12º lugar eu vou de The Arrival, de 2004, que é um álbum que eu não tenho aqui na minha coleção. É um álbum que também tem essa sonoridade, embora tenha faixas muito fortes e boas, como Eraser, The Abyss. É um disco interessante, né? Ele tem inclusive a participação também de músicos como Dan Suano e Silenos, do Dimmu Borgir. Enfim, é um bom álbum, né? Eu espero que ele seja relançado, né? Ele que vai completar 20 anos em fevereiro deste ano, né? E vocês sabem, o Hypocrisy está relançando, né, o seu catálogo, e é por conta disso que eu quase completei a coleção, mas ainda não chegou o The Arrival, né? A chegada ainda não chegou. Vamos lá. The Arrival fica em 12º lugar, e em 11º eu vou escolher o seguinte álbum, Virus, 2005. Esse álbum aqui fica no meu ranqueamento em 11º lugar. É um álbum interessante, é a sonoridade mais próxima do Hypocrisy atual, mas ainda de uma maneira que eu ainda acho que não foi tão bem sucedido quanto nos 3 últimos álbuns, que eu considero muito bons, né? Temos aqui uma faixa forte, né, que está presente ainda, ou esteve presente nos últimos 7 lists das últimas turnês da banda, que é a faixa Let the Knife Do the Talking, né? A faixa Fearless também é boa, né? Mas não é dos meus favoritos do Hypocrisy, fica em 11º lugar. Em 10º lugar, um disco que contém, né, uma das faixas mais conhecidas do Hypocrisy, que é a faixa título desse álbum aqui, The Final Chapter, que é o álbum lançado em 1997, né? 5º álbum desta banda. Álbum que, enfim, contém aí bastante, né, a temática da ficção científica, né, em faixas como Inseminated, Adoption e A Common Race. E essa faixa título, né, ela é típica dessa sonoridade, né, de uma certa atmosfera que o Hypocrisy consegue construir. Acho que isso tem muito a ver com a experiência do Peter em estúdio, especialmente com as bandas de black metal, Immortal e Dark Funeral, e também Dimmu Borgir, é claro, mas de uma maneira bastante, digamos, autêntica, né, e não artificial. Não significa, ele não apela tanto para samplers, né, e coisas eletrônicas. Então eu gosto bastante, mas esse álbum fica, né, apesar de eu considerar um bom álbum, em 10º lugar no meu ranqueamento. Em 9º lugar, o auto-intitulado Hypocrisy, de 1999. Né? Um dos álbuns aí que foram relançados em 2023. Né? Eu tenho aqui uma versão argentina, com boa parte dos CDs do Hypocrisy que eu tenho. E esse CD aqui, ele traz também, né, a faixa Fractured Millennium, né, que é também bastante conhecida por conta da sua abordagem atmosférica, e uma outra faixa muito conhecida, Until the End, né? Que assim, são faixas que lembram assim aquilo que se chama death metal melódico, mas repito, não é a mesma coisa de bandas como In Flames ou mesmo Arch Enemy. É muito mais atmosfera, né? A melodia, digamos assim, está muito mais presente nos refrões do que nas guitarras, né? Bem, Hypocrisy então fica em 9º lugar, o auto-intitulado, de 1999. Em 8º lugar, o álbum que de certa forma é o primeiro
do Hypocrisy na segunda fase, que é aquela fase intermediária, né, mais experimental, depois da fase Death Black Metal. É o The Fourth Dimension de 1994. Né? Esse álbum aqui foi o único de toda a minha coleção que eu comprei dos relançados esse ano 2023. Né? Eu não comprei os primeiros Penetrale Osculum Obscenum porque eu tenho aqui as versões argentinas que tem bônus e as versões relançadas não tem. Mas em algum momento eu vou também pegar essas versões relançadas. Mas enfim, The Fourth Dimension é um álbum de transição, onde há aquela atmosfera e os temas de ficção científica aliados à sonoridade ainda fincada no death metal old school. É um álbum, portanto, muito bom, muito interessante, que vale a pena conhecer. The Fourth Dimension, de 1994, oitavo lugar. Em sétimo lugar, para a surpresa de muitos, justamente os álbuns clássicos daquela fase inicial, o Hypocrisy. Né? Em sétimo lugar, Osculum Obscenum, esse álbum que eu tenho aqui. Essa versão argentina contém os EPs Inferior Devotees e Pleasure of Molestation, né? que estão como bônus. A versão relançada não contém esses EPs e é por isso que eu ainda não troquei. Né? Mas enfim, é um álbum que é muito bom, mas eu coloco ele atrás do Penetralia porque eu acho ele um pouco menos orgânico. Né? Tem aqui um cover do Black Metal, do Venom, que é bom, mas não é um bônus, né? É um cover que está aqui como a quinta faixa. Tem também como bônus a Black Magic do Slayer, né? E, enfim, mas é um álbum bom, claro, dessa fase ali, né? Para quem que é uma das favoritas do pessoal mais true, que é o Hypocrisy com o seu death metal old school. E o Penetralia fica em sexto lugar, o álbum de 1992. Esse sim também é um álbum de death, black metal, old school, com o vocalista do Dark Funeral, com faixas bastante fortes, um álbum muito pesado, mas que não é superior a álbuns clássicos de death metal old school, por isso que eu coloco apenas em sexto lugar. Já em quinto lugar, um álbum mais recente, A Taste of Extreme Divinity, o álbum lançado no ano 2009, né? E foi quando o Hypocrisy veio ao Brasil em 2010, o primeiro show da banda que eu acompanhei. E um álbum também que ocasionou o lançamento deste pacote aqui, DVD e CD duplo ao vivo, chamado Hell Over Sophia, 20 Years of Chaos and Confusion, né? Marcando ali os 20 anos da banda. Né? Ela que já tinha lançado, por comemoração dos seus 10 anos, esse outro DVD aqui, Live Clips, né, que tem o show de 98 no Wacken, Hypocrisy Destroys Wacken, e também alguns clips. Né? Mas A Taste of Extreme Divinity, né, tem faixas muito boas como Solar Empire, Without of the Week e Sky is Falling Down, né, que são faixas que eu acho que caracterizam a sonoridade mais atual do Hypocrisy. Em quarto lugar, Into the Abyss, de 2000, que é um clássico, embora tenha essa sonoridade moderna, que deve exasperar os fãs mais old school, mas é um disco que eu gosto bastante, que tem Fire in the Sky, que é uma das faixas prediletas, né, mais populares aí do Hypocrisy. Fica, portanto, Into the Abyss em quarto lugar, álbum lançado no ano 2000. Agora vamos falar dos 3 melhores álbuns do Hypocrisy, em minha opinião. Bem, o top 3 começa com Abducted, esse álbum aqui lançado em 1996. O quarto álbum da banda, né? E que contém a faixa mais emblemática, digamos assim, que é aquela com a qual o Hypocrisy encerra os seus shows, Roswell 47, uma faixa clássica, portanto a favorita dos fãs e da própria banda, né? Bem, já por isso, mas também por Killing Art e outras faixas, este álbum, embora esteja ali justamente naquele período de transição entre o Hypocrisy antigo e o novo, ele é um dos principais álbuns da banda e fica em meu ranking em terceiro lugar. Eu tenho aqui a versão argentina, que tem
alguns bônus, algumas faixas do Hypocrisy ao vivo no Festival da Nuclear Blast no ano 2000, né? Então eu tenho aqui 4 faixas ao vivo, né? Nessa edição da Dynamo com Del Imaginário Discos, né? O álbum é da Nuclear Blast. E o álbum foi relançado neste ano 2023, mas sem esses bônus, né? Mas enfim, assim como os outros lançamentos ou relançamentos, eu até pretendo, quando puder, também adquirir aí essas versões relançadas, remasterizadas, né? O encarte, no caso aqui dessa versão argentina, é bem simples. Mas enfim, esse é um dos principais álbuns do Hypocrisy, Abducted, de 1996. Bem, em segundo lugar, justamente o último lançamento da banda, Worship, de 2021. Vejam só, né? Um dos álbuns aí recentes, né? O último álbum do Hypocrisy de estúdio fica em segundo lugar, né? Isso é bastante raro, porque normalmente quando falamos de bandas que tem aí uma trajetória como a do Hypocrisy, já de 30 anos de estrada, né? É difícil destacar como o melhor álbum um álbum recente, né? E justamente o último álbum da banda, esse Worship, lançado em 2021, fica, na minha opinião, em segundo lugar no ranking dos melhores álbuns desta banda. Sim, porque esse foi não apenas um dos melhores lançamentos de 2021, e assim também um dos melhores lançamentos aí, dos melhores álbuns recentes de death metal, em minha modesta opinião. É um álbum que retrata o que é a banda, né, tendo atingido, digamos, o seu ápice mais recentemente, em faixas que são fortes, pesadas e atmosféricas, como Chemical Horror, Greed Bastards, We Are the Walking Dead, Children of the Grey, They Will Arrive e a última faixa desse álbum, que eu acho um verdadeiro banger, que é Gods of the Underground. Apesar da temática um tanto quanto conspiracionista de algumas letras, né, e da visão de mundo bastante controversa, para não dizer bizarra e estranha, de Peter Tägtgren, esse álbum é um dos grandes álbuns recentes de death metal. Como eu disse, é um álbum que, embora tenha sido lançado em 2021, desde que foi lançado eu escuto, né, e ele em nenhum momento, digamos assim, baixou no meu conceito. Pelo contrário, é um dos álbuns lançados naquele ano de 2021 que eu ainda mais escuto. Portanto, em segundo lugar, o Worship. Teve um show da turnê desse Worship, né, que passou pelo Brasil em 2022, né, um show junto com o Samael, e eu estive lá e foi justamente nesse show que eu adquiri essa camiseta aqui, comemorativa aos 30 anos de estrada do Hypocrisy. E desses 30 anos e 13 álbuns de estúdio, aquele que eu mais curto, aquele que eu mais gosto e portanto eu acho o melhor, e que fica em primeiro lugar no meu ranqueamento, é End of Disclosure, de 2013, né? O penúltimo álbum lançado pela banda. Também aí uma surpresa, porque é um álbum que não é assim tão valorizado. Na minha opinião, é um álbum subvalorizado, mas que é, na minha modesta opinião, uma obra de arte, um álbum fantástico, que é bom do início ao fim. Tem algumas faixas muito boas, como The Eye, a faixa título também, bastante naquela pegada que eu já mencionei, atmosférica, né, grandiosa, né, há uma banda que, tudo bem, trabalha o lado melódico, mas principalmente o lado atmosférico, né, e é por isso que eu acho essa banda tão especial no meio do death metal, uma banda original. Tem outras faixas aqui que são maravilhosas, como 44, Double Zero, When Death Calls, e também o bonus track Living Dead, que é outro banger. Então esse disco aqui, End of Disclosure, lançado em 2013, é, na minha modesta opinião, o melhor disco do Hypocrisy. End of Disclosure, lançado no Brasil pela Laser Company, é o melhor disco do Hypocrisy, que fica em primeiro lugar aí no meu ranqueamento. E vocês, o que vocês pensam sobre a trajetória do Hypocrisy e os seus álbuns? Qual que você considera o melhor dos álbuns? Vocês preferem aquela fase old school dos primeiros álbuns?
Gostam mais da fase experimental, da fase intermediária entre o final dos anos 90 e meados dos anos 2000? Ou, como eu, gostam também desses álbuns mais recentes? Digam aí nos comentários, digam aí o que vocês pensam dessa banda e continuem seguindo esse canal. Eu havia planejado uma sequência, né, de vídeos em que eu falaria de 15 das minhas bandas favoritas neste final de 2023. Não foi possível, né? Eu só consegui falar de 10 bandas. As 5 bandas restantes eu vou mencionar em vídeos que eu vou lançar aqui no canal no decorrer de janeiro de 2024. Né? Na verdade, eu estou completando algumas discografias aí, por isso essas bandas ficaram aí para depois, né? E é inclusive 2 bandas ligadas ao trabalho do Peter Tägtgren como produtor, justamente o Immortal e o Dark Funeral, né? 2 bandas aí do metal extremo escandinavo que eu vou mencionar aí ainda nesta série. Depois haverá mais 3 bandas e são elas: o Obituary, que é a minha banda de death metal favorito, e 2 bandas ligadas ali ao gothic metal e ao death doom, pelo menos no começo da carreira, que são Paradise Lost e My Dying Bride, né? Então, com essas 5 bandas aí que restam, eu completarei esta temporada da série em que eu comento aí as discografias das minhas bandas favoritas. Para você que chegou ao final desse vídeo, eu agradeço. Se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição. Se você já é um dos 1.500 inscritos nesse canal, eu agradeço e desejo a você um 2024 melhor do que 2023. Seguiremos nesse canal até que a chama se apague. Bye, bye.